Nos anos de 1920, uma gleba da terra foi comprada pelo presidente da Ford, Henry Ford, em 1863, na intenção de plantar seringueiras para a produção de borracha. Infelizmente, o projeto foi fadado ao insucesso depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Sou o César, do canal Aliena Mundi, e dessa região tem uma aura que amedronta os visitantes que percorrem o local, com avistamento de vultos que desaparecem em seguida. Seriam aqueles que perderam tudo na esperança de uma vida nova? Vamos conhecer essa fascinante história e vamos agora direto aos fatos. A cidade fantasma Fordlândia do Pará, de Henry Ford, foi um dos maiores empreendedores da história e em 1920 ele comprou algumas terras à margem do rio Tapajós, no Pará. A ideia era iniciar uma plantação de seringueiras para a produção de borracha. Entretanto, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o bilionário desistiu do projeto. Segundo os moradores locais, essas terras são assombradas e muitos moradores da redondeza morrem de medo de passar ali por perto. As casas eram do estilo americano em Fordlândia, com jardins à frente, o imperativo de Henry Ford, que promovia workshops de jardinagem na cidade e concurso do melhor jardim. Fordlândia, antes de mais nada, uma história de fracasso. O fracasso de um homem, Henry Ford, o magnata da indústria automotiva, que tentou construir uma cidade modelo americana produtora de borracha no meio da selva amazônica. O fracasso de um grupo de empreendedores que tentaram, obviamente sem sucesso, adequar ao mundo a uma utopia. E por fim, o fracasso de um país, o Brasil, em estabelecer uma política que aliasse crescimento econômico com desenvolvimento social para a Amazônia. Henry Wickham, o inglês responsável pelo roubo de 70 mil sementes de seringueira, que derrubou o monopólio da borracha amazônica no mundo. Fordlândia foi um capítulo à parte dessa história. Em 1927, o ciclo do ouro da borracha brasileira havia terminado, a partir do roubo de 70 mil sementes seringueiras pelo inglês Henry Wickham, que levavam para o Botanic Garden em Londres. Em 1876, pelos serviços prestados à rainha Vitória, lhe concedeu o título de Sir. Com o crescimento da indústria automotiva, o mundo necessitava cada vez mais de borracha e o governo do estado do Pará percebeu que poderia oferecer terras gratuitamente à indústria do setor interessado em investir na região. Foi então que Henry Ford entrou na jogada. Em um lance cheio de jeitinho brasileiro, com intermediários ganhando dinheiro por fora para facilitar as coisas, Henry Ford acabou pagando por uma terra que iria de qualquer maneira receber de graça do governo, às margens do rio Tapajós, no Pará. O projeto inicial de produzir fazendas de borracha rapidamente foi deturbado por outro, de recriar a América de seus sonhos dentro da selva, com campos de golfe, sapatarias, barbeiro e carros de modelos circulando pelas ruas. Obcecado com o ideal de fundar uma cidade industrial com seus moldes, em que as pessoas bebessem leite de soja, como ele era vegetariano, e plantassem jardins, não bebessem álcool e não frequentassem prostíbulos, dançassem quadrilhas e polca tradicional aos finais de semana e, sobretudo, onde não houve sindicatos. Ele enxergou no empreendimento a sua oportunidade. Nada podia dar certo. Henry Ford detestava especialistas. Ele defendia o método empírico de erro e acerto, assim como ele próprio havia desenvolvido seu próprio automóvel. Por isso, recusou-se a contratar especialistas em botânica para auxiliar no trabalho de seleção e plantio das seringueiras. O resultado foi desastroso. A Ávea brasilensis progredia bem em ambiente selvagem, onde as árvores cresciam muito distante uma das outras, mas não se davam bem se plantadas em monocultura, plantadas próximas, como foi feito em Fordlândia, pois tinha um predador natural que comia suas folhas e destruía a seringueira. O problema não ocorria nas plantações da Ásia, com as seringueiras traficadas por Wickham, porque lá havia o predador natural de árvores, então elas puderam ser plantadas em larga escala. Contudo, Henry Ford persistiu.
Ele construiu casas e ruas em um dos hospitais mais modernos do país, com equipamentos de última tecnologia. As casas tinham banheiros, água encanada, eletricidade, tinham geladeiras. E as crianças tinham escola de qualidade, onde recebiam todo o material necessário para os estudos gratuitamente. Segundo Greg Gradin, foram gastos cerca de 20 milhões de dólares na construção de Fordlândia e de outra cidade vizinha chamada Belterra, perto de Santarém. Quando finalmente as seringueiras começaram a produzir algum látex, o preço da borracha brasileira era muito mais alto do que as seringueiras da Indochina e da Malásia, e os russos haviam desenvolvido a borracha sintética no final da Segunda Guerra Mundial. O neto de Ford, filho do falecido filho Edsel Ford, Henry Ford II, assume os negócios da família e vende para o governo brasileiro as terras adquiridas pelo avô, que morreu sem nunca pôr os pés na Amazônia. Ele também adotou como braço direito na campanha um ex-capanga, que coordenava uma verdadeira polícia dentro da empresa, que surrava e, em alguns casos, matava os funcionários indisciplinados. O que começou como um sonho para muitos dos funcionários da Ford na Amazônia, Brasil, acabou como uma espécie de pesadelo. Depois do projeto de fabricação de borracha, na década de 30, ter falhado, a fábrica Made in America, que prometia o sonho americano, criada para 10 mil trabalhadores, foi abandonada e agora está povoada por cerca de 2 mil sem-abrigos, entre casas sem eletricidade e também sem água. Henry Ford foi um dos maiores empreendedores da história. Ele comprou algumas terras perto do rio Tapajós, no Pará, e a ideia era iniciar uma plantação de seringueira para a produção de borracha. Entretanto, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, o bilionário desistiu do projeto. E aí, meus amigos, você já conhecia essa história? Já tinha ouvido falar sobre Fordlândia? Segundo moradores locais, essas terras são assombradas, e muitos moradores da redondeza morrem de medo de passar por perto dela. E vocês? Deixe suas opiniões nos comentários e já deixe seu like, que nos proporciona uma grande satisfação. Já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!